Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre da Lojas Quero Quero. Eu sou Paula Lopes, gerente de Relações com Investidores, e comigo hoje estarão Peter Furukawa, diretor-presidente, e Jean Mello, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Para dar início, então, à apresentação, a gente passa para o slide 3. A apresentação abordará os nossos pilares, expansão em projetos, seguido da discussão dos resultados do trimestre e, por fim, a sessão de Q&A. Agora passamos para o slide 4 e passo a palavra para o Peter. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar com vocês para compartilhar a evolução das lojas Quero Quero e os resultados do segundo trimestre de 2025. Seguimos firmes aqui com o nosso compromisso de avançar em nossos 5 pilares estratégicos: ganhar mercado, excelência em crédito e cobrança, fazer mais com menos, nossa venda digital e a nossa cultura de alto desempenho. No pilar de ganhar mercado, nós atuamos em um trimestre de cenário macroeconômico ainda desafiador, com taxas de juros de 15%. Isso é 4,5 pontos percentuais acima do mesmo período de 24. E isso causando uma demanda mais cautelosa em todos os segmentos em que nós atuamos. É importante contextualizar que no segundo trimestre de 2024, nossas vendas foram fortemente impactadas de forma positiva pela reposição de produtos e na reconstrução após a enchente do Rio Grande do Sul, criando uma base de comparação atipicamente alta. Mas mesmo diante desse cenário, o faturamento total da empresa cresceu 3% frente ao segundo trimestre de 24, atingindo 761 milhões. No acumulado do primeiro semestre, o crescimento de vendas das mesmas lojas foi de 4%. No comparativo isolado do segundo trimestre de 25 versus o segundo trimestre de 24, registramos uma variação negativa de 3,5% em mesmas lojas, explicada pela base atípica do ano passado. Quando observamos numa base mais normalizada, o segundo trimestre de 25 apresentou 6% de crescimento mesmas lojas em relação ao segundo trimestre de 23, o que confirma que continuamos ganhando participação no mercado nas regiões em que nós atuamos. No trimestre, nós inauguramos 6 novas lojas, totalizando 579 lojas no final do período. Já em excelência de crédito e cobrança, mantivemos a inadimplência bem controlada. O atraso sobre carteira da Verdicar encerrou o trimestre em 11,7%. Isso é abaixo do registrado no ano anterior e em linha com a nossa média histórica, mesmo em um ambiente macroeconômico mais desafiador, né? E dentro desse cenário, nossa carteira apresentou um crescimento anual de 18%, reforçando a nossa qualidade e profundidade da nossa operação de crédito. No pilar fazer mais com menos, o lucro bruto alcançou 216 milhões no trimestre. Isso mesmo com um custo de funding muito mais elevado do que nos anos anteriores. Mantivemos uma forte disciplina de custos. As nossas despesas administrativas ficaram iguais ao ano anterior. Isso em termos nominais. Okay? Significa 0% de aumento versus o ano anterior. E as despesas comerciais cresceram 5%, refletindo a expansão na base de lojas nos últimos 12 meses. No pilar de vendas digital, atingimos 26% das nossas vendas via canais digitais integrados à nossa operação física, em linha com o nosso plano estratégico. Em cultura de alto desempenho, formamos 55 novos gerentes no segundo trimestre de 25, com 334 colaboradores participando do programa Desponte, já em junho de 25, preparando o nosso time para os próximos anos de crescimento. Próximo chart, por favor. Nós encerramos o período com 579 lojas, totalizando 382 mil metros quadrados de área de venda. No acumulado de 25, nós abrimos 14 lojas, 6 delas no segundo trimestre, e fechamos 8 unidades. Nos últimos 10 anos, nós abrimos 353 lojas e fechamos apenas 15, mostrando consistência e assertividade na expansão. Realizamos 8 reformas no segundo trimestre, totalizando 16 no semestre, reforçando nosso padrão de atendimento e a melhoria na experiência do cliente. No segundo trimestre, as novas lojas foram distribuídas da seguinte forma: 3 no Paraná, 2 em Santa Catarina e 1 no Rio Grande do Sul. Todas em cidades com menos de 15 mil habitantes,
mantendo nosso foco no interior. Hoje, 85% das nossas lojas estão em cidades menores de 100 mil habitantes e 73% em cidades menores de 50 mil habitantes, um segmento onde temos profundo conhecimento e grande vantagem competitiva. Agora passo a palavra para o Jean, que entrará em mais detalhes sobre indicadores operacionais e financeiros. Obrigado, Peter. Bom dia a todos que estão aqui participando conosco da apresentação de resultados do segundo trimestre da Lojas Quero Quero. Obrigado pela presença novamente. Eu já passo para o próximo slide comentar a receita da companhia, né? O Peter já fez um breve resumo do cenário em que a gente está inserido, né? Então, entrando aqui no gráfico inferior, a gente pode ver que nesse trimestre nós crescemos 3% a receita bruta líquida de devolução e temos no acumulado do semestre um crescimento de 9%. Então, o acumulado do semestre de 2020, do primeiro semestre de 2025, vocês conseguem ver que é um crescimento bem alinhado com o que a gente fez no ano anterior, né? Porém, como já ressaltado, a gente tem sim um efeito forte de sazonalidade. Normalmente, a operação da companhia já apresenta uma sazonalidade de vendas menores no primeiro semestre e vendas maiores no segundo semestre no varejo, e especificamente nesse ano, a gente tem uma sazonalidade da base de comparação, dado a demanda adicional para os produtos que a gente viu ano passado, no segundo e no terceiro trimestre, dado as enchentes do Rio Grande do Sul. Dito isso, quando a gente vê o primeiro gráfico superior, que é o gráfico da receita de varejo, nós temos aqui uma pequena queda de 1% no total, mas passando de uma base de comparação que no ano passado nós crescemos 13%. Né? O Peter já comentou então que a gente tem uma pequena queda de venda nas mesmas lojas, de venda same-store sales de 3%, mas mais uma vez, em cima de uma base forte, que houve um crescimento de 10% no ano anterior. Nós então aqui, como vocês podem ver, a gente está melhor que 2023, mesmo nesse cenário macro continua desafiador, né? Então a gente já tem, mas no acumulado do ano, a gente apresenta um crescimento aqui de varejo. Então um crescimento de 7% na venda varejo até o momento. Então um pouco mais de R$ 1 bilhão de faturamento de venda varejo. E serviços financeiros segue aí sim um crescimento um pouco mais estável, né? Tanto que a gente tem um crescimento aqui de 14% nesse segundo trimestre e um crescimento de 13% no semestre. Então, vocês conseguem ver que aqui sim, dado que muito da receita de serviços financeiros vem sim à venda, mas também vem de tudo que foi produzido nos meses anteriores, a gente tem um crescimento mais estável ao longo desses últimos trimestres. E a receita de cartão de crédito também vem numa sequência muito positiva, com crescimento do segundo trimestre de 13% e de 14% no acumulado no semestre, né? Então, aqui acho que é importante ressaltar não somente, mas principalmente a questão da sazonalidade da base de comparação, dado a demanda forte que a gente viu no Rio Grande do Sul no ano passado, né? Quando a gente olha as lojas fora do Rio Grande do Sul, não excluindo efeitos das enchentes, a gente teve sim um crescimento same-store sales importante, positivo, seguindo a tendência do que a gente vinha fazendo, né? Passando para o próximo slide, a gente vai ver aqui o lucro bruto da companhia, né? No lucro bruto da companhia, sim, que a gente sente um pouco mais dado as margens, né? Em relação a varejo, podem ver aqui que no acumulado do ano a gente está com um crescimento de 2% de lucro bruto. Isso decorre de de uma margem de varejo no gráfico da parte direita aqui de quem vê o slide central, vocês conseguem ver que a gente está com uma margem, né, de muito parecida, um pouco levemente abaixo do ano anterior, né? Aqui a gente cita que é um ambiente ainda muito competitivo, é um ambiente macro que ainda não vê um crescimento relevante, embora a gente acredite que esteja ganhando o mercado, né? Mas aqui que pressiona ainda as margens do varejo. Mas principalmente a gente tem aqui um efeito do custo de capital das margens de serviços financeiros. Vocês conseguem ver que aqui no primeiro semestre a gente está com uma margem de 42% de serviços financeiros, margem sobre a receita bruta, né? Contra uma margem de 47% no ano passado. E aqui realmente é o efeito, o Peter já comentou, do custo de capital mais alto quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior, né? A companhia, a gente operacionalmente vem fazendo esses repasses, né, desse custo de capital mais alto, mas dado o prazo médio da carteira e dado que a gente também faz isso de uma maneira cautelosa, com o objetivo de não impactar as vendas, uma margem mais parecida, né, ou mais
próxima do que seria uma margem normal, a gente vai começar a ver somente a partir do terceiro trimestre, a partir da estabilização do custo de capital e a partir do momento que a gente já conseguiu fazer os repasses desse custo em nossos produtos, né? Então aqui a gente espera já ao longo dos próximos trimestres margens, principalmente serviços financeiros, mais parecidas com os períodos comparáveis dos anos anteriores, né? Seguindo para o próximo slide, acho que é importante ressaltar que aqui nós conseguimos ver o efeito, né, de todo o controle de despesa que a gente vem fazendo historicamente na companhia. Especificamente no trimestre, nós temos um crescimento de despesas de venda de 5,3%, mesmo com a abertura de lojas que a gente fez, tanto no ano anterior quanto nesse ano, né? Então, com tudo isso no consolidado, a gente tem um crescimento leve, bem alinhado, na verdade, com a inflação, mesmo abrindo, expandindo a operação, e despesas gerais administrativas aqui no segundo trimestre, basicamente o mesmo nominal de despesas do ano anterior, né? Então, acho que a gente acredita que esse controle deve seguir aparecendo ao longo dos próximos trimestres, né, muito voltado para dos pilares da companhia, né, que o Peter já comentou. E passando então para o próximo slide, o slide 11, a gente vê aqui o resultado de EBITDA e EBITDA ajustado, tanto do trimestre quanto do semestre. Então, no trimestre, a gente teve um EBITDA contábil de 29 milhões, e o EBITDA ajustado de 3 milhões. Então, relembrando aqui que no EBITDA ajustado, a gente tira o efeito principalmente do impacto da adoção do IFRS 16, né? Então, ou seja, a gente reinsere no resultado principalmente as despesas com aluguéis de loja. Então, aqui a gente sofre principalmente no resultado do trimestre, o que a gente já comentou, né? Esse efeito da base de comparação das vendas do varejo e o maior custo de capital que pressiona as margens de serviços financeiros. Mesmo assim, a gente já tem uma tendência, é importante de novo ressaltar que o primeiro e o segundo trimestre, dada a sazonalidade de venda, é onde historicamente a gente tem os resultados mais baixos e a gente espera e costuma ver sempre ao longo dos últimos anos, e não muda a nossa cabeça também para esse ano, uma alavancagem de resultados ao longo do segundo semestre, né? É importante ressaltar que não é só o quarto tri, mas também o terceiro tri, que é um trimestre muito importante de vendas para a companhia, especificamente agora em agosto. Nós estamos no mês de aniversário da companhia, que costuma ser o segundo maior mês de venda, né? Então aqui a gente já começa a ver uma alavancagem de resultado, dado a sazonalidade de vendas do varejo. E passando para o próximo slide, a gente vai comentar um pouco aqui do lucro líquido ajustado. Nesse caso, até o momento, um prejuízo, né, ajustado. Quando a gente olha no prejuízo contábil, é importante ressaltar que nós não estamos reconhecendo os créditos fiscais, né, sobre o IR e CSLL diferido, né, um montante aqui de 29 milhões no semestre. Então, nós temos direitos a esse crédito e nós vamos ativá-los a partir do momento que a gente tem um cenário macro mais propício que permita a utilização dos créditos fiscais, né? Mas é um direito da companhia, aqui é somente um efeito contábil que a gente tira na questão do lucro líquido ajustado, né? Então, no trimestre, a gente até teve um prejuízo, né, contábil um pouco abaixo do ano anterior, e um prejuízo ajustado de 29 milhões, frente a 12 milhões no ano passado. Vocês conseguem ver que, basicamente, né, essa diferença vem muito decorrente do custo de capital da companhia, que pressiona ali os serviços financeiros, mas também o custo da dívida. Passando para o próximo slide, a gente vê a evolução da carteira de crédito. O Peter já ressaltou, né, que junto com o foco no fluxo de caixa, são dois grandes indicadores que a gente não abre mão de manter controlado, né? Então, e aqui isso reflete nesses dados, né? A gente vê o crescimento gradual da carteira de crédito, chegando a um pouco mais de 1,4 bilhões de carteira, tanto aqui somando carteira sem juros quanto a carteira com juros. Então, nós não temos descontinuidades no crescimento da carteira, pelo contrário, a gente vem conseguindo crescer essa carteira de forma constante ao longo do tempo, e mais importante, né, mantendo a inadimplência controlada. Aqui nós temos o atraso acima de 90 dias em 11,7% no segundo trimestre. Vocês conseguem ver que é um atraso inferior ao que a gente fez no ano passado e muito alinhado com os dados históricos, né, tanto até um pouco melhor que o dado do segundo trimestre de 23, bem alinhado com o dado que a gente fez lá no segundo trimestre de 19. Então, nós mantemos essa visão
conservadora na concessão de crédito e um trabalho muito efetivo na área de cobrança, né? Com o objetivo de a gente conseguir sempre prover crédito para os nossos clientes para alavancar a venda do varejo. Então a gente não teve nenhuma mudança na estratégia da companhia, a gente continua vendo um ambiente macro ainda desafiador, mas que a gente consegue navegar com essa inadimplência controlada que vocês conseguem ver nesse gráfico. Passando para o próximo slide, o slide 14, a gente vê a evolução do volume transacionado por cartão de crédito Quero Verdicard, né? Então, vocês conseguem ver aqui uma constante aumento da utilização dos cartões, agora aqui tanto dentro quanto fora das nossas lojas, e esse crescimento da utilização é o que vem, né, ocasionando esse crescimento da carteira. Mas, mais uma vez, um crescimento de uma carteira de uma base saudável, uma base com a inadimplência controlada. Então, a gente acredita que esse maior número de clientes utilizando do cartão, esse maior TPV, né, utilização do cartão, ao longo do tempo, ele vai naturalmente trazendo mais clientes para dentro da nossa loja, então criando um relacionamento forte com esses clientes, com esses consumidores que vão ter a Quero Quero como sempre, como primeira opção no momento de investir na casa, no celular. Tá? E aí, passando para o próximo slide, a gente vê que nós, já desde ali 2023, a gente optou por ter um investimento menor, né? Tanto que aqui, se você vê aqui no primeiro semestre de 25, nós temos no acumulado 26 milhões investidos, quanto 27 milhões no primeiro semestre de 24 e 23 milhões no primeiro semestre de 23, mesmo, né, tendo feito a abertura de novas lojas, mesmo continuando fazendo reforma de lojas. Então, esse é o nosso objetivo, né? A gente tem uma visão aqui de abrir entre 20 e 30 lojas no ano, a gente já chegou muito próximo disso nesse primeiro semestre, e essas lojas vêm demonstrando essa capacidade, esse resultado muito positivo nesse início. Claro que, mais uma vez, elas estão inseridas nesse ambiente macro, né? Então, aqui de juros altos, mas mesmo assim a gente vê que vale a pena continuar investindo, abrindo essas lojas, menos do que a gente abria anteriormente, porque a gente tem um foco em fluxo de caixa, né? E, passando para o slide final, a gente fala sobre a gestão de caixa, né? Então, tudo isso está inserido aqui no caixa da companhia e num nível de empréstimo e financiamentos muito alinhado com os anos anteriores. Vocês conseguem ver aqui que a gente tem uma dívida bruta de 497 milhões de reais, uma dívida líquida ajustada que, historicamente, ela cresce no primeiro e no segundo trimestre, mas a nosso objetivo de chegar no final do ano com uma dívida líquida ajustada nominal muito alinhada com os anos anteriores permanece, né? A gente faz todo um trabalho voltado para capital de giro, o fluxo de caixa no CAPEX, em despesas, e a gente acredita que, mais uma vez, assim como os anos anteriores, como já está demonstrado aqui nos dados de 22, e 23 e 24, que a gente vai conseguir atingir, né, nosso objetivo interno aqui de chegar no final do ano com uma dívida líquida ajustada muito alinhada com os anos anteriores. Outra coisa que vale ressaltar é que nesse segundo trimestre nós fizemos uma emissão, assim como nos anos anteriores, de novas séries do FDIC Verdicard. O FDIC Verdicard a gente emitiu 400 milhões em uma cota única de 5 anos, permanecendo com rate BR AAA pela Standard & Poor's, né? Então a gente conseguiu alongar o passivo do fundo e reduzindo significativamente o spread desse custo dessas cotas frente ao ano anterior, né? Então o spread vem diminuindo, felizmente, dados os resultados, dado a qualidade da carteira, mas, claro, tem o impacto do aumento da Selic e, consequentemente, do CDI, que impacta o custo de capital da companhia, né? Então, eu passo agora para o próximo slide. Eu já fiz aqui, passei por todos os principais pontos e volto a palavra para a Paula para começar a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Jean. Daremos início, então, à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer a pergunta, a gente está usando o Q&A do Zoom. A primeira pergunta será do Vinícius Preto, do Itaú BBA, e será para o Peter. Peter, sobre competição, estão vendo algum sinal de que a competição do online está se acentuando? Como vocês têm visto a proposta de valor dos marketplaces em termos de preço e prazo de entrega nas regiões onde vocês atuam?
Bom dia, Preto. Sempre bom ouvir de você. Bom, é interessante que você fez essa pergunta, porque nesse trimestre a gente teve até duas interações com o Conselho, e essa foi uma questão que a gente abordou muito durante o ano passado. Então, a gente fez uma pesquisa bastante abrangente esse ano com clientes e não clientes, com mais de 2.000 pessoas participando, e os achados foram muito interessantes, né? O bottom line, aquilo que você pergunta sobre a própria penetração nas nossas categorias, ah, até foi uma surpresa para mim que em material de construção, por exemplo, a gente tinha 3% de penetração de e-commerce ou marketplaces nas cidades onde a gente atua. Agora, a penetração do e-commerce em todo já é mais de 50%. No entanto, é sempre de blusinhas ou coisas assim desses marketplaces que todos vocês já conhecem, ok? Existe uma hesitação muito maior quando o ticket começa a aumentar, tá? Das pessoas ainda comprar nesses lugares. Acho que talvez um dos grandes players no Brasil consiga até fazer uma entrega com uma certa rapidez, não bem longe do que é nas cidades maiores, mas conseguem ainda chegar nesses lugares. Com custos, eu diria, com preços atraentes. No entanto, existe uma penetração muito menor. A gente segmentou por tamanho de cidade e, obviamente, quanto menor é a cidade, tá? A menos penetração existe no que se refere a marketplace e e-commerce. Então, cidades acima de 300 mil habitantes, nós temos algumas lojas, poucas lojas, ali você vê uma penetração maior. Você vê uma penetração maior em eletro, imóveis também. Mas conforme você vai para uma cidade de 50 mil habitantes, onde a gente tem 73% das nossas lojas, ali para baixo, a penetração ainda é muito pequena nessas categorias. Okay? Acho que o fato de você poder comprar de uma pessoa na cidade, e se você tiver um problema, você poder resolver com essa pessoa que você conhece nessa cidade, ainda nos dá uma vantagem competitiva nesses mercados onde a gente atua. Tá? Não sei se. Acho que também na dinâmica competitiva vale a pena falar um pouco mais. Nós temos visto um número maior de concorrentes fechando lojas, ok? Então isso mostra que realmente está bem difícil o mercado e acho que tem que parabenizar a equipe aqui por estar mantendo o foco, ganhando mercado onde a gente atua. Obrigada, Peter. A segunda pergunta também é do Vinícius Preto e será respondida pelo Jean, que é o seguinte: vocês mencionaram uma desaceleração ao longo do trimestre com um ambiente competitivo mais promocional. Poderiam comentar se essas dinâmicas, tanto de desaceleração quanto promocional, estão mais concentradas em alguma categoria específica? Bom dia, Preto, tudo bem? Não, acho que não tem acho, nada específico que eu aqui em questão dessa dinâmica, essa vai uma dinâmica de mais alta frequência, de curtíssimo prazo, né? O que a gente viu aqui, que nem já comentado, é importante sempre ressaltar as diferenças entre o crescimento de vendas do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. O que a gente viu foi, sim, um final do segundo trimestre com uma pequena desaceleração aqui de vendas, mas ainda fora do Rio Grande do Sul positiva, tá? Mas foi muito, como é que eu posso dizer assim, difundida. A gente não tem nada específico e nada também marcante que eu acho que vale a pena comentar. A gente está comentando só, acho que realmente essa tendência macro, que é um pouco também que acontece dado o aumento de custo de capital e o tempo aqui que vem se refletindo, tá? A gente ainda tem uma visão construtiva para o ano, para a parte de varejo. Claro que o terceiro trimestre aqui é muito importante a gente ver como que evolui, né? A gente acho que vê que esse início de terceiro trimestre foi muito parecido com o finalzinho do segundo tri, mas mais uma vez ressaltando, né? A gente ainda tem base de comparação forte no Rio Grande do Sul, principalmente no início do terceiro trimestre, né? E agora o agosto é um mês super importante para a companhia, né? A companhia tá completando aqui o seu aniversário, é um mês que
que todas as lojas se mobilizam, a companhia como um todo se mobiliza para a gente entregar realmente um atendimento, promoções especiais para os nossos clientes, né? Então a gente tem tudo para fazer um agosto muito feliz, de sucesso, e isso faz toda a diferença para o resultado do terceiro trimestre, tá? Mas essa variação que a gente vê foi muito difundida aqui ao longo de todas as categorias, Preto. Obrigada, Jean. A terceira pergunta para o Peter, é um investidor pessoa física, que é a seguinte: como tem sido o desempenho das lojas abertas recentemente em novas praças como São Paulo e Mato Grosso do Sul? Olha, é bastante interessante isso, né? A melhor expansão que a gente teve na história da Quero Quero foi no Mato Grosso do Sul. Foi melhor do que Santa Catarina e foi melhor do que do Paraná. Acho que tem muitos gaúchos por lá, e a gente teve bastante sucesso nessas aberturas. No estado de São Paulo, a gente começou um pouco mais desafiador, como eu já falei aqui anteriormente. Tivemos alguns problemas com alguns gerentes, mas hoje já se encontram com uma certa normalidade versus as aberturas que nós temos feito, que nós fizemos nos outros estados também. É importante salientar, tá, que existia até aqui dentro da própria Quero Quero um certo receio de entrar no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é diferente, deve ser diferente. E conforme você vai numa cidade pequena, eu estou falando de cidades menores, aonde a gente atua, certo? Aí conforme a gente foi lá, a gente viu o aluguel é o mesmo preço, tá? As dificuldades, os desafios e as oportunidades são iguais. Então, como estamos escolhendo cidades, como nós escolhemos as cidades onde a gente tem uma população abaixo de 50 mil habitantes, ficou muito parecido com as aberturas que a gente tem aqui, não tendo muitas diferenças. Okay? Então, acho que eu não vejo nenhuma diferença entre abrir lojas até mais ou menos no meio ali de Minas Gerais. Estamos longe disso, longe disso. Nosso foco é aqui no Sul ainda, tem espaço para isso, mas eu não vejo problemas geográficos, diferenças geográficas sendo mais dificultosas para a gente ou facilitando mais para a gente. Obrigada, Peter. Próxima pergunta é do Pedro Lima, do BTG, e será respondida pelo Jean. Como tem sido o repasse do custo de funding mais alto para os clientes e como equilibrar isso de forma que não prejudique o varejo? Devemos esperar uma melhoria na margem de serviços financeiros já no Q3? Bom dia, Pedro, tudo bem? Sim, né? Então, já começando pela pergunta final, a gente espera já uma melhoria de margem ao longo do terceiro trimestre. Aqui, esse aumento de custo, né, de funding a gente tinha, primeiro, no final do ano passado, a gente teve realmente essa inversão da curva da taxa de juros, né? E aí vem também essa incerteza de qual seria o patamar dessa taxa de juros e, consequentemente, do custo de funding da companhia, né? Quando isso acontece, nós sempre buscamos manter a rentabilidade da operação, né? Então esse é o nosso objetivo, mas a gente tem que fazer esses ajustes ponderadamente ao longo do tempo, né? Então aqui é isso que a gente vem fazendo ao longo dos últimos meses. Eu acho que agora em julho a gente já chegou num patamar que a gente conseguiu equilibrar pelo menos nas novas concessões esse custo de funding. Claro que então, de novo, mais uma vez, como a gente tem esse custo, o prazo médio da carteira, é ao longo do tempo que a gente vai ver esse ajuste e esse reflexo na margem de serviços financeiros. Mas a gente já espera, sim, a partir do terceiro trimestre, melhores margens na prestação de serviços financeiros e margens já próximas do que a gente fazia historicamente, tá, Pedro? Então, é algo que a gente fez ao longo do tempo, pouco a pouco, para poder acompanhar sempre com o grupo controle, para entender quanto que isso seria feito o reflexo no nosso cliente. Eu acho que a gente conseguiu ir fazendo pouco a pouco e já deve ver os resultados ao longo do terceiro trimestre. Até porque também a gente espera que agora também a próprio custo de capital, a taxa Selic já esteja estabilizado nesse patamar. Obrigada, Jean. A próxima pergunta também é do Pedro Lima, do BTG, e também será respondida pelo Jean. Com relação ao nível de alavancagem, o nível atual incomoda vocês de forma a gerar uma revisão na abertura de lojas ou estão confortáveis que a geração de caixa do segundo semestre deve normalizar o nível de alavancagem atual?
Não, eu acho que o nível de alavancagem, ele é principalmente nesse momento impactado pela sazonalidade, né? Historicamente a gente tem isso, claro que quando a empresa fica maior, nominalmente os valores também ficam maiores, né? Eu acho que todo o trabalho aqui de investimento, abertura de lojas já está bem equilibrado, a gente tenta manter um patamar mínimo de abertura de lojas, é importante, a gente consegue ver, o Peter já comentou, o resultado positivo dessas lojas que a gente tem aberto. Acho que voltando na pergunta anterior que o Peter comentou, o Peter já falou, né, geograficamente até onde a gente pode chegar, acho que vale a pena comentar que a quantidade de lojas que a gente tem no nosso plano permanece a mesma, né? A gente tem um espaço muito grande ainda para crescer lojas ao longo do tempo. A velocidade, sim, depende da geração de caixas e do ambiente macro, né? A gente tem capacidade de aumentar, acelerar o ritmo de expansão. A gente não quer fazer isso nesse momento, dado o ambiente macro e dado que a gente quer manter a nossa alavancagem e principalmente a dívida líquida a ajustada nominal controlada, tá? Então, a gente já vê e já espera, sim, tem uma confiança que essa gestão que a gente faz do fluxo de caixa já traz geração de caixa no terceiro trimestre e no quarto trimestre, e geração, não só geração, mas geração suficiente para chegar no final do ano, mais uma vez com a dívida líquida ajustada muito parecida com os anos anteriores, tá? Então, sim, é algo que entra dentro de todas as discussões aqui da companhia, junto com o cuidado com a inadimplência. É algo que, claro, a gente gostaria de estar vendendo mais, tendo mais resultado e ter menos alavancagem, mas está dentro do plano que a gente estabeleceu para esse ano, que é um ano ainda desafiador no macro, né? Principalmente, não principalmente, mas para o nosso setor também, tá? Mas a gente continua com a cabeça de chegar no final do ano com a dívida líquida controlada e também com a inadimplência controlada, tá, Pedro? Obrigada, Jean. A última pergunta, também será para o Jean e é do Leonardo, da CLC. A companhia inaugurou 6 novas lojas no segundo trimestre de 2025, totalizando 14 no ano. Considerando o cenário atual de consumo mais fraco, qual tem sido o tempo médio de maturação dessas novas unidades até atingirem break-even operacional? Na verdade, é até interessante aqui, né, foi o Leonardo que enviou, né? O Peter já comentou um pouco isso também. Eu acho que as lojas que acabaram sofrendo mais foram as lojas que realmente inauguraram ali em 22 e 23, dado que elas pegaram o pior cenário macro, né? Se os pegarem em vendas, foi o momento que a companhia, né, teve quedas de vendas relevante, dado o cenário macro. Se a gente olha as lojas que a gente abriu nesses aqui 23 já final de 23, 24 e mesmo 25, são lojas que, quando eu olho, são safras que já estão no agregado se tornando positivas, né? Já ao longo do final do primeiro ano. Então, são lojas que já estão chegando no break-even relativamente próximo em período de tempo do que a gente fazia no período pré-pandemia, né? E que tendem a ter um payback também parecido, né? Lembrem que lá de 2012 a 2017 a gente chegava em break-even ao longo do primeiro ano de operação, payback no terceiro ano de operação, até antes de completar o terceiro ano de operação, né? E um período de maturação de 5 a 6 anos. Eu acho que isso permanece principalmente para essas lojas que a gente abriu agora nesses 2 últimos anos, tá? E as lojas que a gente abriu ali no final de 21 e 22, essas vão ter um payback um pouco mais alongado. Por quê? Porque elas sofreram mais dado o cenário macro no início da sua operação, né? Não é que elas não vão fazer um payback, não é que elas não vão maturar, é só que, infelizmente, elas passaram por um período maior onde o cenário macroeconômico estava adverso, né? Então, na verdade, o resultado dessas lojas que a gente abriu aqui, tanto nesse ano quanto no ano passado, mesmo 23, estão sendo super positivos, né? Claro que nem o Peter comentou, né? Como a gente está abrindo o foco em abrir um pouco menos lojas, a gente está conseguindo selecionar muito bem a equipe de expansão, a equipe de operações dessas lojas, operar elas em cidades pequenas, onde a gente acha que o nosso diferencial competitivo é ainda mais relevante, tá, Leonardo? Obrigada, Jean. Com essa pergunta, então, encerramos a sessão de Q&A e eu passo a palavra para o Peter e para o Jean para as considerações finais. Eu já que estou aqui com o microfone aberto, já agradecer a presença de todos. Então, antes de passar para o Peter também aqui, já fazer uma menção aqui à Paula, que é a última divulgação de resultado dela conosco. Então, o Igor vai assumir aqui a gerência da área de RI,
por um ótimo motivo, né? A Paula está saindo para fazer um mestrado aqui em Colômbia, então parabéns, Paula, vamos sentir a sua falta, e mais uma vez obrigado a todos pela presença. Peter? Bom, de novo, gostoso falar, sempre um prazer falar com vocês. Vamos ter alguns NDRs em São Paulo também, estaremos aí para responder mais perguntas. Agradecer a Paula também. Tem um sentimento de tristeza e de alegria, né? Tristeza porque ela vai nos deixar, mas a alegria também de saber que ela vai estar vivendo num lugar ruim lá em Nova York. Estamos tristes por ela, né? Mas parabéns a ela, ela fez um excelente trabalho aqui conosco, até ganhou uma medalha de fora de série, que é uma medalha que a gente dá para poucas pessoas aqui na empresa. Acho que é isso, continuamos vivendo um momento desafiador. Queria fazer uma menção sobre as lojas novas. Durante ali a pandemia e logo depois da pandemia, que as lojas sofreram um pouco mais na sua maturação, e a gente foi adaptando para ver como a gente podia melhorar o nosso modelo ainda mais. E nós descobrimos que a maior correlação que se havia entre um payback mais curto e mais longo era o número de cartões que a gente conseguia abrir nessa cidade, porque o cartão nos promove um vínculo com o cliente e a gente consegue fazer uma comunicação melhor, uma interação melhor com esses clientes. Então, junto com a parceria que a gente tem com a Elo, que tem sido um parceiro fenomenal conosco, com a ajuda também do Eduardo Gouveia, nos ajudando nesse processo, nós conseguimos abrir as lojas já com um número de cartões muito maior, o que tem agilizado, tem nos permitido uma maturação mais rápida dessas lojas que nós temos aberto nos últimos, eu diria, 18 meses. É um aprendizado que a gente teve aqui e que nos valeu a pena. Então, novamente, estamos muito felizes aqui em ganhar mercado, temos um trabalho muito duro para fazer, todos estão muito engajados e eu parabenizo toda a equipe também por nesse mercado tão difícil a gente estar crescendo. Então, obrigado e um abraço a todos vocês.